Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal CPR Concursos. Eu sou o professor de língua portuguesa Edwilson Bezerra. Hoje quero começar esta videoaula agradecendo a todos que já se inscreveram em nosso canal e que estão curtindo as nossas videoaulas e deixando os seus comentários. O meu muito obrigado. Hoje, a nossa videoaula ela tem por objetivo diferenciar de uma vez por todas complemento nominal de adjunta de nominal, assunto tão cobrado nas provas de concursos. Então vamos à nossa videoaula de hoje. Complemento nominal versus adjunta de nominal. Quando eu terei um complemento nominal? Quando aparecer um termo, ou seja, uma palavra, acompanhada de uma preposição, completando o sentido de um adjetivo ou de um advérbio. Então, se aparecer um termo preposicionado, que é uma palavra com uma preposição, completando o sentido de um adjetivo ou de um advérbio, esse termo preposicionado deverá ser classificado como complemento nominal. E o que é um adjetivo? É nada mais do que a palavra que caracteriza, qualifica, especifica o substantivo. O advérbio é nada mais do que uma circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, negação, dúvidas e tantas outras circunstâncias. E ele vai estar sempre se referindo a um verbo, a um adjetivo ou a ele mesmo. É um elemento modificador. Então, se eu tenho um termo preposicionado completando o sentido de um adjetivo ou de um advérbio, imediatamente esse termo deverá ser classificado como complemento nominal. Agora, se eu tenho um termo preposicionado e esse termo preposicionado ele completa o sentido de um substantivo concreto, ele deverá ser classificado como adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal é nada mais, nada menos do que um termo preposicionado completando o sentido de um substantivo concreto. E o que é um substantivo concreto? É aquele substantivo que alguém produziu e quando deixou de produzi-lo, ele continuou existindo. Exemplo, uma casa. A casa é um substantivo concreto, porque é uma coisa que alguém produziu e quando deixou de produzir, ela continuou a existir. A mesma coisa o carro. É um substantivo concreto, porque alguém produziu e quando deixou de produzir, ele continuou a existir. Então, qualquer termo preposicionado, completando o sentido de um substantivo concreto, ele deverá ser classificado como adjunto adnominal. Agora, se eu tenho um termo, ou seja, uma palavra, e esse termo ele está acompanhado da preposição de, e eu observo que esse termo preposicionado, ele completa o sentido de um substantivo abstrato, então ele poderá ser classificado, esse termo preposicionado, ele poderá ser classificado como complemento nominal ou como adjunto adnominal. É aqui que vai aparecer a sua dúvida, mas você não vai tê-la mais, porque hoje você vai diferenciar complemento nominal de adjunto adnominal. Então, se você tem um termo, é uma palavra, seguida de uma preposição, que pode ser, que deve ser a preposição de, também com suas contrações, e completa o sentido de um substantivo abstrato, imediatamente você poderá ter um complemento nominal ou um adjunto adnominal. E o que é um substantivo abstrato? É o substantivo que só existe enquanto eu estou produzindo. Quando eu deixo de produzir, ele também vai deixar de existir. Por exemplo, a mordida. A mordida é um substantivo abstrato. Por quê? Porque só existe enquanto eu estou produzindo. Quando eu deixo de produzi-la, ela também vai deixar de existir. O olhar é um substantivo abstrato, porque só existe enquanto eu estou produzindo.
quando eu deixo de olhar, imediatamente ele também vai deixar de existir. O descobrimento. A palavra descobrimento é um substantivo abstrato, porque só existe enquanto eu estou descobrindo. Quando eu deixo de descobrir, imediatamente ele também vai deixar de existir. E como eu irei diferenciar, então, o complemento nominal do adjunto adnominal? Fácil. Se esse termo pré-posicionado, que ele é formado por uma palavra mais a preposição de ou com as suas contrações, semanticamente sofrer a ação, você terá um complemento nominal. Agora, se esse termo pré-posicionado semanticamente praticar a ação, aí você terá um adjunto adnominal. Então, vamos massificar esse conhecimento por meio dos exemplos abaixo. Então, vamos lá. Exemplo número 1. Ele é perito em língua portuguesa. Preste atenção que aqui você tem um termo pré-posicionado, você tem uma palavra com uma preposição essencial em. Esse termo pré-posicionado está completando o sentido de qual palavra? Está completando o sentido do adjetivo perito. Por que isso aqui é um adjetivo? Porque está o que? Caracterizando o substantivo aqui, ele, o pronome substantivo ele, que na sintaxe é o sujeito simples da oração. Então, eu tenho aqui um adjetivo e a esse adjetivo há um termo pré-posicionado completando o sentido do adjetivo perito. Então, se você tem um termo pré-posicionado completando o sentido de um adjetivo, imediatamente esse termo deverá ser classificado na tua prova como complemento nominal. Exemplo número 2. Ele mora perto da faculdade. Aqui também você tem um termo pré-posicionado. Esse termo pré-posicionado, ele está aqui, eu tenho uma palavra com uma contração. Então, se eu tenho uma palavra acompanhada de uma contração, que aqui é uma preposição, há uma preposição em si, que é a preposição de, e eu observo que esse termo pré-posicionado está completando o sentido de uma palavra que morfologicamente classifica-se como um advérbio, porque isso aqui é uma circunstância, isso aqui é um advérbio de lugar. E por que isso aqui é um advérbio de lugar? Ele mora perto da faculdade, está indicando o lugar onde esse sujeito aqui, esse sujeito simples, mora. Ele mora perto da faculdade. Então, eu tenho um termo pré-posicionado que completa o sentido de um advérbio, e é um advérbio de lugar. Imediatamente, se eu tenho um termo pré-posicionado completando o sentido de um advérbio, eu não poderei ter dúvidas. Eu irei classificá-lo como complemento nominal. Exemplo número 3. A casa de palha caiu. Preste atenção que você tem aqui um termo pré-posicionado. Palha mais a preposição essencial de. Mas você não poderá falar que isso aqui é um complemento nominal. Por quê? Porque aqui eu tenho um termo pré-posicionado completando o sentido de um substantivo, que é um nome, e aqui eu tenho um substantivo concreto. Aquilo que alguém produziu e quando deixou de produzir, continuou a existir. Então, exemplo aqui, casa. Então, eu tenho aqui um substantivo concreto. E se eu tenho um termo pré-posicionado completando o sentido de um substantivo concreto, imediatamente esse termo pré-posicionado deverá ser classificado como adjunto adnominal. Então, preste atenção que você tem a preposição de, mas não está completando o sentido de um substantivo abstrato. Então, você não terá dúvidas, você vai classificar esse termo pré-posicionado como adjunto adnominal. Aqui você também tem um termo pré-posicionado que não completa o sentido de um substantivo abstrato, e sim de um advérbio, imediatamente complemento nominal. Aqui você tem um termo pré-posicionado que não completa o sentido de um substantivo abstrato, e sim de um adjetivo, então complemento nominal. Exemplo número 4. O descobrimento do Brasil aconteceu em 1500.
Preste atenção que teu termo pré-posicionado aqui é do Brasil. Você tem uma palavra seguida aqui de uma preposição de, que aqui é uma contração de di mais ó, dó. Muito bem. Esse termo pré-posicionado, ele está completando o sentido de uma palavra. E essa palavra é um substantivo, concreto ou abstrato. Descobrimento, ele só existe enquanto eu estou produzindo. Quando eu deixo de produzi-lo, ele também vai deixar de existir. Então, eu tenho aqui um substantivo que só existe enquanto eu estou produzindo. Então, se você tem um termo pré-posicionado completando o sentido de um substantivo abstrato, você deverá saber o quê? Se esse termo pré-posicionado, ele sofre ou se ele pratica uma ação. Se ele sofrer uma ação, imediatamente complemento nominal. Se ele pratica a ação, imediatamente junto ad nominal. Então, preste atenção. Do Brasil é o termo pré-posicionado, está completando o sentido do substantivo abstrato. Isso aqui está praticando uma ação ou sofrendo uma ação? Vamos lá. O descobrimento do Brasil. O Brasil está descobrindo alguma coisa? Não. O Brasil está o quê? Sendo descoberto por alguém. Então, ele está o quê? Praticando ou sofrendo uma ação? Ele está sofrendo a ação. E se ele está sofrendo a ação, imediatamente você deverá classificá-lo como complemento nominal. Então, você tem o termo pré-posicionado, formado aqui pela preposição de, que é uma contração de di mais ó, e que está completando o sentido de um substantivo abstrato. Então, você deverá parar e pensar, esse termo pré-posicionado, ele sofre ou ele pratica uma ação? Aqui ele está sofrendo, imediatamente complemento nominal. Olha o exemplo número 5. O descobrimento de Cabral aconteceu em 1500. Aqui eu tenho o termo pré-posicionado de Cabral. Eu tenho uma palavra acompanhada da preposição essencial de. Esse termo pré-posicionado está completando o sentido de qual palavrinha? Está completando o sentido da palavra descobrimento. E eu já sei que descobrimento é um substantivo que abstrato. E por que é um substantivo abstrato? Porque ele só existe enquanto eu estou produzindo. Então, eu tenho aqui um substantivo abstrato. Esse termo pré-posicionado está completando o sentido de um substantivo abstrato. Bom, eu tenho que parar e pensar. Ele está sofrendo uma ação ou ele está praticando agora a ação? É o descobrimento de Cabral. Cabral está praticando a ação de quê? De descobrir. Imediatamente ele está praticando uma ação. Esse termo pré-posicionado semanticamente pratica uma ação. Então, eu terei o termo pré-posicionado como um adjunto adnominal. E eu só vou parar para pensar dessa forma se eu observo que meu termo pré-posicionado está completando o sentido de um substantivo abstrato formado pela preposição de. Porque se eu tenho qualquer outra preposição que não seja o de com suas contrações, completando o sentido de um substantivo abstrato, eu irei classificar como complemento nominal. Agora, se eu tenho a preposição de com as suas contrações, é que eu tenho que parar para pensar. Porque eu poderei ter o termo pré-posicionado como complemento nominal ou como adjunto de nominal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa também o seu comentário, inscreva-se no canal, toque o sininho para ter acesso ao nosso material. No mais, um forte abraço do professor e amigo Edwilson Bezerra.